Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor de Física aqui do Colégio COP e a gente está resolvendo a prova da UFG 2026. Essa questão aqui é de número 72. Aí ele fala assim: o manual de instalação de lâmpadas de LED tubulares informa que elas foram projetadas para substituir lâmpadas fluorescentes tubulares tradicionais com economia de até 60% no consumo de energia elétrica. Essa economia de energia elétrica se dá porque as lâmpadas de LED produzem. Então, olha só, gente, o que você precisa aqui é saber um pouquinho do LED. O LED, em tese, não faz parte do programa do ensino médio, então não é algo que a gente costuma trabalhar em sala, certo? Nesse ponto, eu acho que o vestibular foi um pouco infeliz. Você pode... Volta lá no enunciado, por favor. Obrigado. Você pode tentar por exclusão. Vamos tentar inicialmente por exclusão, certo? Porque a lâmpada fluorescente, essa a gente tem que saber. Essa faz parte do programa de física moderna, então é algo que já é questionado em vestibular há muito tempo, então ela realmente é mais tranquila. Vamos relembrar rapidamente aqui sobre a lâmpada fluorescente, para que a gente consiga descartar algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, gente, olha só, a lâmpada fluorescente, para quem não se lembra, ela tem um filamento de tungstênio, igual toda lâmpada tem. Aí esse filamento, ele, ao ser ligado, quando o interruptor é ligado e começa a passar corrente, ele esquenta muito e ele ejeta elétrons. É o que a gente chama de efeito termiônico. Aí o elétron sai do filamento, aí tem aquele tubo, né? É uma lâmpada fluorescente tubular, né? Aí o elétron, ele sai, então esquenta, ele é ejetado, ele sai, aí ele entra numa região de campo elétrico muito grande, ele é acelerado e colide com os átomos de mercúrio que estão lá dentro do tubo. Eu não sei se vocês se lembram, a lâmpada fluorescente ela é formada por vapor de mercúrio, certo? Tem vapor de mercúrio lá dentro. Você não pode sair descartando em qualquer lugar não, tá? Lembre-se que o mercúrio é tóxico. Aí o elétron é acelerado, colide com o elétron do átomo de mercúrio. Aí o elétron do átomo de mercúrio ganha energia e salta. É o que nós chamamos de salto quântico, não é isso? O átomo de mercúrio agora está excitado. Aí o que acontece com o elétron? Ele volta, porque o estado excitado ele é transitório. Aí o elétron volta e quando ele volta, ele emite radiação ultravioleta. Então a lâmpada fluorescente ela é emissora de ultravioleta, certo? Aí você, mas de onde sai aquela luz então? A luz ela vem por conta da tinta, a tinta que recobre o tubo. É uma tinta feita à base de fósforo, certo? Aí o que acontece? O ultravioleta é absorvido pelo fósforo, aí o fósforo, o elétron do fósforo vai lá, absorve aquela energia e salta, mudando de camada, certo? Mudando de nível. E aí o átomo agora está excitado. Estando excitado, o estado excitado é um estado transitório, o elétron volta, e quando ele volta ele emite luz, tudo bem? Então a luz ela vem a partir do ultravioleta produzido pelo mercúrio, certo? Então vamos tentar aqui as alternativas, olha. Letra A, radiação ultravioleta intensa. Não. Isso aqui é lâmpada fluorescente, não é LED, tá bom? Luz a partir de alta tensão, resultando em baixa corrente elétrica. Gente, vamos eliminar aqui pela lógica. O LED é ligado na DDP normal, DDP da nossa casa. Então a gente não está falando de alta tensão, a gente está falando de tensões normais, tudo bem? Letra C, luz pelas transições eletrônicas, ocorrendo em materiais semicondutores. Guarda essa daqui. Letra D, radiação infravermelha, sendo convertida em luz em materiais semicondutores. Pessoal, radiação infravermelha também é popularmente conhecida como onda de calor, não é isso? Esse é o método que acontece nas lâmpadas incandescentes. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarela comum, que já saiu de linha, inclusive. Se você for procurar para vender, nem vai achar mais. Era um filamento de tungstênio que passava corrente, esquentava muito, certo? E a temperatura ficava tão alta que ele passava do infravermelho e entrava na próxima onda, que é a luz. Então, olha só, para quem não se lembra lá de física moderna, todos os corpos, a temperatura, em qualquer temperatura, né, eles são capazes de emitir energia na forma de radiação eletromagnética. A temperatura ambiente, qual é a radiação que nós emitimos? A gente emite infravermelho, certo?
Então, aqui agora, nesse momento, eu estou emitindo infravermelho, também chamado de onda de calor, certo? Quanto mais quente eu estiver, maior a frequência da radiação emitida. Então, eu, Luiz Felipe, eu emito infravermelho de baixa frequência. Se eu começar a esquentar, eu vou começar a emitir infravermelho de frequência maior, 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 certo? E quando eu chegar ali mais ou menos na faixa de 600 graus Celsius, eu atingi uma temperatura tão alta e uma frequência tão alta que eu vou passar para a próxima onda. Qual é a onda que vem acima do infravermelho? Luz. Então, a mais ou menos 600 graus Celsius, eu começo a brilhar, certo? Eu ficaria vermelho, tá bom? Obviamente, né? Não aconteceu, não acontecerá. 42 graus de febre, mais ou menos, já estou morrendo, certo? Tudo bem? Por desnaturação proteica e assim vai. Então, olha só, quando você está muito quente, então você emite infravermelho, emite luz, certo? E essa era a ideia da lâmpada incandescente. É a lâmpada de menor aproveitamento que tem, certo? Porque boa parte da energia é produzida na forma de calor, de infravermelho. Então era uma lâmpada muito pouco eficiente, gasta demais, certo? Estraga rápido, ela acaba rápido, porque o filamento de tungstênio vai desgastando, certo? E vai acabando. Então a letra D também não serve. E a letra E, luz pela ionização do gás argônio, sendo mais eficiente que o vapor de mercúrio. Não, você vê que ele está discutindo coisas relacionadas ao fluorescente. Você vê que a letra E, ela fica no fluorescente. Então, por eliminação, a gente consegue chegar na resposta certa, que é a letra C. Vamos lá naquela teoria? Vamos lá rapidinho? Ó, vou passar muito rápido, porque a gente não tem que saber sobre o LED em detalhes, tá? Mas a ideia do LED é trabalhar com materiais semicondutores. Então, por exemplo, gente, você tem aqui, ó, um material feito de silício. E a gente troca, por exemplo, um átomo de silício pelo arsênio. O silício ele tem 4 elétrons na camada de valência. O arsênio tem 5. A gente vai ter um elétron sobrando agora, certo? Um elétron que vai poder se movimentar, tudo bem? Criando o que a gente chama de semicondutor do tipo N, beleza? Então é o semicondutor que tem elétrons sobrando. Lembrando que semicondutor é o cara que não é nem condutor e nem isolante. Ele transita, tudo bem? Aí vamos descer aqui, por favor. Agora, e se eu fizer o contrário? Eu tenho aqui uma substância formada por silício e eu vou trocar um átomozinho do silício pelo índio. O índio é o cara que tem 3 elétrons na camada de valência. Então a gente vai ficar com um buraquinho, uma lacuna, que a galera entende como uma carga positiva, certo? E esse aqui é o semicondutor agora do tipo P, tá bom? Positivo. Se eu misturar os dois, o que vai acontecer? Aquele elétron que está sobrando lá no tipo N vai ser atraído pela lacuna, isso, o elétron está sobrando aqui no tipo N, será atraído pela lacuna do tipo P. Então a gente vai começar a ter essa movimentação de elétrons no interior. Tudo bem? Vamos lá embaixo então. E isso é o LED. Essa é a ideia do LED. Pode passar mais. Aqui, ó. Então se a gente fizer uma conexão desses materiais, desses semicondutores do tipo N e do tipo P, a gente consegue essa movimentação de elétrons em excesso para lacunas sobrando. E nesse movimento de transição eletrônica, a gente vai ter a emissão de luz. É uma forma muito eficiente de se produzir luz, tá bom? Certinho? Então, voltando lá então na questão, a resposta certa, letra C. Luz pelas transições eletrônicas ocorrendo em materiais semicondutores, tá? Falei bem por alto aqui sobre o LED, porque realmente envolve muitas coisas, é uma coisa bem mais complexa. É só para a gente poder matar a questão mesmo. Mas aí, no caso, a gente consegue eliminar, certinho? A gente consegue fazer por eliminação, beleza? Bom, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima. Valeu, gente!